Quando nós observamos imagens de outras épocas e comparamos as pessoas daqueles tempos com as pessoas de hoje, nós observamos uma diferença gritante. Porque as pessoas do tempo presente, elas são bem mais frágeis do que as pessoas de outros tempos. Sim, as pessoas hoje são mais frágeis, elas são mais fracas, elas não suportam os fardos da vida como as pessoas de outras épocas. E por quê? Porque os seres humanos hoje estão sendo cada vez mais mimados. Começa na primeira infância. As crianças são mimadas desde pequenas. Os pais atendem a todos os seus interesses porque não querem dizer não para os filhos. Têm medo de frustrá-los, né? Como se o não frustrasse alguém, né? O não educa. Quando a criança ouve um não quando pequena, ela vai aprendendo lentamente o que ela pode e o que ela não pode. E aquilo que ela não pode não vai frustrar ela. Ela vai aprender a lidar com as diferentes situações da vida, notadamente o não. Mas as crianças de hoje, elas ouvem apenas sim, porque é mais fácil dizer sim. Quando você diz sim para o seu filho, você não precisa se justificar. Você dá o que ele quer e pronto. E assim ele vai se tornar cada vez mais exigente e mimado, e vai tirar o seu sangue, e você vai trabalhar apenas para sustentar as futilidades que o seu filho quer. Mas quando você diz o não, você precisa explicar, você precisa justificar, e isso dá trabalho. E o ser humano de hoje, ele não quer mais ter trabalho. Uma porque ele não sabe se posicionar, ele não tem mais autoridade, ele não sabe impor um não. Então ele diz sim, porque é mais fácil. E assim a sociedade humana vai se degradando cada vez mais e vai se tornando mais frágil, porque quando é dito apenas sim, 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 as pessoas se tornam fracas. Elas não precisam aprender a superar as suas limitações, as negações, o não, né? Então, isso que eu estou apresentando aqui não é a visão de um ultraconservador, não é a visão de um ser preconceituoso, mas é a verdade e a realidade. Nós vivemos num tempo de pessoas mimadas, de pessoas fracas, que choram por qualquer coisa e querem dizer ainda que são mais sensíveis. Ora, 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 uma coisa é a sensibilidade e outra coisa é fraqueza. E eu digo mais, em outros tempos as pessoas eram muito mais sensíveis do que as pessoas do tempo presente, porque sabiam elaborar uma arte de melhor qualidade. As pinturas eram melhores, as músicas eram melhores, as danças eram melhores, as peças teatrais eram melhores, ou seja, no que se refere à cultura, tudo era melhor em outros tempos, era melhor, tinha mais qualidade. E por quê? Porque as pessoas tinham uma sensibilidade maior, um refinamento, coisa que não tem nos dias atuais, porque as pessoas hoje não têm sensibilidade alguma. Elas são fracas, elas são débeis, elas são perdedoras, elas são incapazes de encararem a vida como ela é. As pessoas hoje são mimadas demais. E nós não podemos confundir o mimo com a sensibilidade. O problema é que os conceitos estão tão invertidos que as pessoas realmente confundem tudo, né? Então aquele camarada chorão, que é um fracalhão, que não sabe ouvir não, que não sabe lidar com os problemas da vida e que chora por qualquer coisa, ele é visto como um ser sensível. Mas o que esse camarada cria de útil? O que esse camarada cria de útil? Porque a sensibilidade, ela pressupõe que o ser humano se torne criativo através dela.
E as pessoas hoje, elas não são criativas. As pessoas sabem apenas imitar. E imitar de forma cada vez mais degradada, né? O que ocorre hoje é uma tremenda macaquice, onde as pessoas imitam umas às outras. Esse é o mundo das grandes massas, o mundo do modismo e o mundo onde as pessoas têm cada vez menos criatividade e originalidade, porque para ser alguém autêntico e original é preciso ser sensível e não um fracalhão como as pessoas são hoje, em sua grande maioria. Então, a educação que as pessoas vêm dando aos seus filhos hoje está completamente errada, né? Essa pedagogia do docinho, de passar sempre a mão na cabeça do filho, de dizer sempre sim para ele, né? Porque dizer não é trabalhoso. É claro que as crianças se tornam cada vez mais frágeis, espiritualmente e fisicamente também. Vocês podem observar aquela criança que não tem contato com a natureza, aquela criança que é poupada de todas as dificuldades, aquela criança que recebe presentes todos os dias, que só ouve sim por parte dos pais, ela é até mais frágil fisicamente, adoece mais fácil, adoece mais fácil. E a humanidade, ela está se tornando fraca ao extremo, ao extremo. Em outros séculos existiam guerras, existiam dificuldades, existiam inúmeras dificuldades a serem transpostas pelos seres humanos, e isso fazia deles seres fortes. Mas conforme a vida moderna foi avançando, e nós chegamos à pós-modernidade, e o comodismo tomou conta da vida das pessoas, elas também se tornaram cada vez mais fracas. Porque aquele que não se depara com as dificuldades, ele não se desenvolve. Ele não se desenvolve como deveria ser. É algo muito simples de entender. As dificuldades, elas são pedagógicas. As dificuldades cobram de nós uma soma de forças e de energias para que nós possamos vencê-las. E assim nós evoluímos, nos tornamos fortes e superamos os nossos próprios limites. Mas aquele que não precisa enfrentar dificuldades, como ele vai superar os seus limites? Como ele vai superá-los, né? Se tudo ao seu entorno é facilitado, se o papai e a mamãe facilitam a vida do filhinho ou da filhinha desde pequenos. Sem falar esta escola babaca hoje, onde o aluno faz de conta que ele estuda, essa escola Paulo Freire, onde o professor não pode ensinar, não pode cobrar, não pode exigir, mas o professor deve ser o camarada do aluno. Ora, desde quando o professor deve ser o camarada do aluno? O professor deve ser professor com autoridade, impondo exigências, ensinando ao aluno e não passando a mão na sua cabeça, como ocorre hoje. Daí as pessoas ficam espantadas ainda que o Brasil ocupa as últimas posições no ranking mundial da educação. Claro, com crianças e adolescentes tão fracos, né, que não sabem ouvir um não, crianças que não são ensinadas a superarem as dificuldades, como crianças assim poderão ter um bom rendimento escolar? Não poderão ter nunca, nunca, nunca e nunca. E virarão crianças cada vez mais mimadas. E o que é o mimo, senão um sinal de fraqueza? O que é o mimo, senão um sinal de fraqueza? Não tem nada a ver com sensibilidade, porque sensibilidade é uma coisa e fraqueza é outra. Sensibilidade estimula a criatividade, a autenticidade e a originalidade. Já a fraqueza, ela não estimula nada.
A fraqueza faz com que os seres humanos sejam incapazes de resolverem os seus problemas. E estamos diante de uma geração que não consegue resolver os pequenos problemas da vida prática. Os pequenos problemas da vida prática. Estamos diante de uma geração de fracos e incompetentes. E como resolver este problema? Como resolver? Cobrar das crianças desde pequenas as suas responsabilidades. Onde se poupa as crianças e onde não se cobra nada delas, onde não se exige responsabilidade alguma, elas realmente se tornam fracas. Se tornam fracas. E a sociedade vai se degradando cada vez mais. Esta é, infelizmente, a realidade nos dias atuais. No mundo todo, só que aqui no Brasil de forma mais acentuada e gritante, porque somos hoje um país de pessoas fracas e mimadas. Pessoas fracas e mimadas. E eu é que sou o louco. Eu é que sou o louco. Valeu, gente. Obrigado pela atenção, forte abraço e até a próxima.